Fala galera do Rádio Posts, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje o tema é importantíssimo. Se você está acompanhando os noticiários aí do final do ano passado para até o fim de janeiro, o grande assunto das manchetes dos jornais é a epidemia de coronavírus, que aparentemente começou na China e hoje já atinge vários países do mundo. Então, a gente teve a ideia de fazer esse vídeo hoje. Por quê? Porque na sexta-feira passada publicou-se um artigo no New England com o primeiro paciente diagnosticado com coronavírus nos Estados Unidos. E aí já tem um padrão de imagem, né? Então, como o canal está diretamente voltado para a imagem, seja radiologia, seja medicina nuclear, e teve esse padrão, a gente acha interessante trazer para vocês, só que como o tema é tão pertinente, a gente vai revisar algumas das coisas que já estão estabelecidas e sugerir alguns canais para vocês ficarem atentos para acompanharem mais informações dessa epidemia. O que se sabe até agora do coronavírus? Bora lá. O coronavírus ele faz parte, né, de uma grande família de vírus que se chama coronavírus. Ele tem até hoje 6 cepas que já foram confirmadas como infectando humanos. Tá? As duas mais famosas são a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Essas duas, nas últimas 2 décadas, elas tiveram epidemias e a SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, cursou com quase 800 pacientes que foram a óbito por causa do coronavírus. Mas e esse coronavírus de hoje? Esse coronavírus de hoje foi apelidado de 2019 nCoV, essa sigla. E aí ele tem sido chamado de novo coronavírus. Tá? E o que é que o coronavírus, como é que ele se dissemina, aonde que ele surgiu? Vamos ver o que a gente já tem de confirmação. Primeiro, quais são os sintomas do coronavírus? Como é que se transmite? Dá para acompanhar a epidemia? Dá para a gente ficar atento em como a epidemia está no mundo? Vamos lá. Primeira coisa, quais os sintomas? Os sintomas são de gripe. E aí eles podem ser muito brandos ou eles podem ser muito acentuados. Como assim? Estamos falando de febre, estamos falando de tosse e estamos falando de dispneia ou dificuldade para respirar, se você não é da área de saúde. Você pode ter isso em graus discretos e em graus mais acentuados e esses pacientes naturalmente vão precisar de terapia mais intensiva. Como é que se transmite? Esse é um ponto interessante. Os especialistas têm interpretado que as vias de transmissão são semelhantes, por ser da mesma família, aos outros coronavírus. Mas como eles ainda não identificaram o paciente zero, o primeiro paciente que começou, de onde começou a epidemia, imagina-se que ela é transmitida por contato direto com secreção, ou seja, espirrou, catarro, suor, pega na mão, e isso é a transmissão direta, tá? Ou seja, contato com pessoas que estejam doentes ou secreção de pessoas doentes. Eu vou repetir aqui, isso ainda não está confirmado, essa é a maior teoria. Dá para acompanhar a epidemia? Eles surgiram, né? Eu digo eles porque a própria China surgiu com essa dashboard que permite que você acompanhe em tempo real e online o número de casos. Por exemplo, hoje de manhã, segunda-feira, 3 de fevereiro, a gente tinha 17.485 casos confirmados. Ele te dá aqui o número de, infelizmente, pacientes que faleceram por conta do coronavírus e o número total de pacientes que se recuperaram. Além disso, ele te dá um mapa aqui, né, por densidade de pacientes diagnosticados. E é interessante você olhar o padrão de distribuição, né? Porque acredita-se que o paciente zero teve contato com um mercado que eles chamam de wet market,
que é um mercado na China, um tipo de mercado que comercializa diversos tipos de animais. Isso não está confirmado, mas acredita-se que surgiu nesse mercado porque muitas das pessoas que conviveram nesse mercado apresentaram os mesmos sinais de infecção do coronavírus. E aí ele te dá aqui pacientes da China, Japão, ele te dá uma lista dos países que tiveram casos confirmados. E aí é interessante, sobretudo, para você estar atendendo o paciente, saber quais são as áreas de onde ele pode estar vindo e que sejam áreas de risco. Ou 2, se você estiver indo viajar, você saber muito bem para onde você está indo. Então, tá aqui o link, é um link gigante, né? Mas você pode procurar como Dashboard Coronavírus Online. E aí você vai encontrar no próprio Google, ele já vai te trazer para essa página aqui. Já tem caso no Brasil? Essa é uma pergunta, né? Estamos falando do mundo inteiro, mas e a nossa realidade? Será que a gente já tem algum paciente confirmado no Brasil? Até agora de manhã, não. Entretanto, a gente tem 16 casos que estão aguardando resultados laboratoriais, que são casos suspeitos para infecção com coronavírus. Então, embora a gente ainda não tenha nada confirmado, a gente tem pacientes que já estão sendo investigados para possível infecção por coronavírus. Mas e no seu dia a dia? O que isso muda? Aí vamos separar 2 braços aqui, né? Profissional da área de saúde e pessoa do público. Né? O que eu estou chamando de pessoa do público? Pessoa não profissional da área de saúde. O nosso canal é diretamente voltado para as pessoas da área de saúde, mas é possível que você tenha chegado ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós vamos separar os 2 grupos para você saber o que você pode fazer para reduzir a possibilidade de você adquirir o coronavírus. E para você que é da área de saúde, a gente vai chegar e discutir o padrão de imagem que foi encontrado nos pacientes até agora. Vamos lá. Isso aqui é do site do Ministério da Saúde. O site do Ministério da Saúde está repleto de informações que vão te ajudar. Ele, inclusive, tem uma área de perguntas e respostas, está muito bem estruturado. Eu gostei muito do material que está disponível lá. Então, precauções. E aqui eu estou falando para o profissional da área de saúde que está entrando em contato com um paciente que, sabidamente tem coronavírus, ou 2, que é suspeito para coronavírus. Precaução. Uso do EPI. O que é o EPI? Luva, óculos, gorro, máscara, tudo que você possa bloquear o contato direto da sua pele com as secreções do paciente. Além disso, lavar as mãos. E aqui eu vou falar para o profissional da área de saúde e vou falar para o público geral. Lavar as mãos de forma adequada é barato, é fácil, só depende de você e é muito efetivo. Os especialistas têm dito que a parede do coronavírus, a parede da célula do coronavírus, ela é muito frágil. Então, o simples uso de água com detergente ou álcool, você destrói essa parede, você inutiliza o vírus. Então, parece que a gente está falando com criança, né? Mas não se assusta com a quantidade de pessoas que não lavam a mão. Saem de casa, pegam o transporte coletivo, colocam a mão em tudo quanto é lugar, que todas as pessoas colocaram a mão, chegam lá, vão tomar café, não lavam as mãos, chegam lá, vão trabalhar, não lavam as mãos, a mão vai no nariz, a mão vai no olho, e isso aumenta muito a possibilidade não só de coronavírus, de qualquer outro patógeno que você possa colocar, que seja transmitido naturalmente por essas vias. Deu o diagnóstico, vai isolar o paciente, vai reduzir a quantidade de pessoas que vão ter contato com ele, tanto profissionais da saúde como profissionais do público. E isso vai reduzir o potencial de disseminação do vírus. Mas e agora? Você está lá na emergência, está atendendo o paciente, chegou alguém com febre, com tosse, coisa que é muito comum. Como é que você vai separar quem merece atenção e preocupação pela possibilidade de ser um paciente infectado pelo coronavírus de quem não é? Então vamos lá. Isso também é do Ministério da Saúde. Então, primeira coisa,
febre e sintomas respiratórios. Estamos falando de quê? Estamos falando de tosse e estamos falando de dispneia. Um mais o outro. Ou 3 coisas associadas. Vamos lá. Esteve num local suspeito, ou seja, viajou para uma área onde a gente está tendo alta incidência, né? E, ou seja, o paciente aumenta o risco dele, sobretudo a província de Wuhan, na China. 2. Teve contato com alguém certamente que teve o vírus ou suspeito. Então, os sintomas associados à exposição vão te fazer pensar que esse paciente tem um risco potencial de ter coronavírus. Por que é importante você relacionar com a transmissão? Porque senão você vai separar sua sensibilidade fica muito alta. Por que eu digo sua sensibilidade? Febre e sintomas respiratórios é uma queixa muito comum na urgência. Então, se você não colocar um outro critério, que é a exposição, a potencial exposição, que ela vai acontecer pela presença no local ou contato com alguém que está doente ou que esteve no local, você vai selecionar muita gente e vai acertar muito pouco, porque a maioria não vai ter. Então você estreita isso, você reduz a sua sensibilidade e aumenta a sua especificidade quando você acrescenta essa parte da exposição. O que é meio óbvio, mas às vezes, num cenário onde muitas vezes você está com medo, você não aplica a técnica de forma adequada e aí você pode acabar avaliando de forma equivocada os doentes. Identificou. Primeira coisa, colocar a máscara no paciente. Presta atenção. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças norte-americano, ele não indica o uso de máscaras em pessoas do público. Ou seja, uma pessoa acorda em casa, não tem coronavírus, não tem sintoma, usa máscara para se proteger. Isso não está sendo indicado pelo CDC. Eu vou deixar o link do CDC mais para baixo. Entretanto, identificou o paciente, você isola o paciente com a máscara para que ele reduza o potencial dele transmitir para as outras pessoas por perdigotos. Então, isola o paciente num quarto privativo, coloca a máscara para reduzir, coleta o suave, coleta o sangue, manda para o laboratório e aí os casos confirmados vão ser encaminhados para hospitais de referência e ser isolados até estarem clinicamente melhores e poderem ser liberados. Agora vamos chegar na parte que suscitou todo esse debate aqui, né? E o padrão radiológico? Tem alguma coisa que ajuda? Se você fizer a imagem desse paciente, o que você vai ver? Não vai ver nada? Quando é que vai ver? Se ver, qual vai ser o padrão? Será que já tem alguma coisa publicada disso? Vamos lá. Esse aqui é da semana passada, mais quente que esse não fica, tá? Esse paciente deu entrada no hospital com as alterações clínicas e fez a radiografia de tórax, PA e perfil. E aí? Olha para a radiografia e me diz, o que você acha? Pois é, essa radiografia é uma radiografia normal, né? Se você olhar as áreas, os campos pulmonares estão normoaerados, não tem nenhuma área de aumento da densidade que fale a favor de uma consolidação. Se você olhar aqui o perfil, você vai ver a área reto-external bem escurecida, ou seja, uma das áreas negras, né? Quem acompanha o nosso curso de radiografia do tórax vai ver que essa é uma das áreas escuras do pulmão, a área retrocardíaca também. Se você olhar o perfil, um dado que é importante, a gente fala muito do sinal do gradiente, né? Então, se você prestar atenção, os corpos vertebrais mais altos, mais craniais, eles são mais brancos. E à medida que você vai descendo, os corpos vertebrais vão ficando mais escuros, né? E você tem essa área aqui, retrocardíaca, que é uma área mais escurinha, uma das áreas negras do pulmão. Então, radiografia normal. Paciente no dia 4 da doença dele, ou seja, sintomas, 4 dias depois, radiografia normal. Um dia depois, e aí? O paciente já está monitorizado aqui, e aí, quando você olha para a radiografia, mudou o padrão, não mudou? É discreto, mas ainda mudou.
Tá tendo dificuldade? Vou te ajudar. Olha aqui na base esquerda. Tá vendo um aumento de densidade aqui? Compara com o lado de cá. Lembra da história dos vasos serem mais calibrosos aqui, de acordo com que a gente vai vindo para a periferia? Você vai vendo os vasos cada vez mais fininhos, ou seja, o que é branco aqui é para ser só o vaso. Então você vê que aqui está mais gordinho do que aqui. Então tem alguma coisa aqui aumentando a densidade. Você já está avaliando um paciente com alterações pulmonares, então você vai entender que tem uma consolidação aqui. Eu sei, né? É discreto. Vou te ajudar. Mesmo paciente, um dia antes, dia 5 da doença. Diferente? Olha só, compara esse com esse. É sutil, né? Mas tá lá. Se você for um pouco mais detalhista, você vai ver que tem até um broncograma aéreo passando aqui, ó. Olha que interessante. Lembra do sinal do broncograma aéreo? Que é a presença do ar, que é escuro, dentro de uma área densa. Isso confirma que essa alteração está no pulmão. Então você está vendo o ar dentro do bronco porque os alvéolos que estão do lado desse bronco estão mais brancos, estão mais densos. Então isso confirma que está no pulmão e que é uma consolidação nesse caso. Alguns dias depois, mais 5 dias depois de paciente internado, repete a radiografia aí. Tá lá agora bem evidente. Aí você compara com a outra base também está acometida. Então um acometimento bilateral. Toda a área ocupada por consolidação de forma bilateral. Lembra do PA? Agora, lembra do perfil que a gente falou? Olha a perda do sinal do gradiente. Lembra que era para vir reduzindo a densidade de cranial para caudal? Lembra que é para você comparar o escurinho retrocardíaco com o retroesternal? Olha como aqui está mais escuro do que aqui. Olha como você não vê uma redução da densidade de cranial para caudal. Isso é sinal que tem alguma coisa branca aqui ocupando espaço dentro do alvéolo. Você está vendo o broncograma aéreo aqui, isso confirma para você que está no pulmão. Então, fecha a história da consolidação. Esse artigo é um artigo que é gratuito, né? Está disponível, você pode pegar a referência aqui e dar uma lida no artigo todo se você quiser. Agora vamos entender melhor. Entender melhor o quê? Por que no dia 4 a gente não viu nada, no dia 5 a gente começou a ver alguma coisa e no dia 10 a gente já viu muito mais coisa? Esse foi um artigo que foi publicado antes, né? Dia 24 de janeiro, mais de uma semana atrás. Esse foi o outro artigo que foi publicado há 3 dias atrás e esse há mais de uma semana. O que esse artigo olhou? Esse artigo olhou os pacientes na China que deram entrada com coronavírus confirmado e rastreou por onde eles passaram, idade, para tentar encontrar mais informações que levassem a o paciente zero, que é onde a coisa começou, que a partir desse paciente zero eles conseguem calcular a taxa de transmissibilidade, né? Ou seja, uma vez que esse paciente entra em contato com as pessoas, para quantas pessoas em média ele transmite a doença. Então, o primeiro padrão que eles encontraram é o seguinte: vidro fosco, consolidação subsegmentar. Olha que um belíssimo broncograma aéreo aqui. Então você tem consolidação subsegmentar, vidro fosco aqui do lado, vidro fosco, consolidação e vidro fosco subsegmentar. Mesmo paciente, alguns dias depois, com melhora clínica. Então, a parte de consolidação reduziu e o que você tem é alteração em vidro fosco. Então, isso a princípio, é uma evolução. Você passa pelo vidro fosco, chega nas consolidações e na hora de resolver, você vai resolvendo de forma gradativa, fica com o vidro fosco e depois de algumas semanas, provavelmente, isso vai estar normal. Rodrigo, e na radiografia? Na radiografia, você só vai encontrar alteração a partir do momento que você tenha consolidação.
O vidro fosco você não vai dar esse diagnóstico na radiografia. Tradução. Radiografia normal não vai excluir uma patologia do parênquima pulmonar que seja em vidro fosco, tá? Esse artigo, ele mostrou esse primeiro padrão e mostrou esse segundo padrão. Muito mais exuberante, muito mais extenso, muito mais consolidação do que vidro fosco. Tá vendo como você não vê praticamente parênquima pulmonar? Você vê os broncogramas aéreos, obviamente, porque os alvéolos estão preenchidos por material inflamatório / infeccioso. Só que a extensão é tamanha que esses pacientes têm um grau de espinéia mais elevado. Então, o que eles observaram? Esse padrão foi mais frequentemente encontrado nos pacientes que estavam na UTI. O que faz todo sentido, né? É fácil até de você entender isso. O paciente tem uma área mais extensa do pulmão comprometida, esse paciente vai precisar de mais cuidados, porque clinicamente ele está pior, então ele está na UTI. Enquanto esses pacientes foram os pacientes que não foram para a UTI. Então é até fácil de entender. Mas o que o artigo mostrou que pode ajudar você aí na hora da pilha, né? Você, por que isso não é uma pneumonia normal? Por que isso não é uma infecção por outro patógeno? Você vai lembrar lá das alterações clínicas, o fator da exposição, e eles observaram que 98% dos pacientes tinham alterações bilaterais nos dois pulmões. Então esse é um dado significativo, virtualmente todos os pacientes têm alterações bilaterais na tomografia. Tá, e agora que você sabe disso tudo, aonde é que você vai se informar, né? O que a gente encontrou de informação de ponta que você pode confiar no que você está lendo? Primeiro site do Ministério da Saúde, saude.gov.br/novo coronavírus. Aqui você vai encontrar um monte de informação sobre o coronavírus. Sintomas, tratamento, diagnóstico, prevenção, que é um resumão, é o que a gente fez disso aqui. E tem uma parte interessante lá que é o perguntas e respostas. As perguntas mais frequentes sobre isso, você tem uma parte só com perguntas e respostas sobre isso. O site está muito legal, está muito bem feito. Parabéns. O outro site, se você quiser dar uma lida em como é que os americanos têm manejado isso, dá uma olhada no site do CDZ, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano. Tá? Lá você vai... Mesma ideia, um monte de informação sobre o novo coronavírus, outros coronavírus, um mapa de distribuição do vírus pelo mundo e cuidados especiais para os profissionais da área de saúde. Tá? Então, eu sugiro fortemente que você dê uma lida nesses dois sites, sobretudo para você que é da área de saúde, né? Você, desde o estudante de medicina a quem já está realmente lá, eu vou dizer assim, no campo de batalha, né? No pronto-socorro, atendendo as pessoas, nós temos que estar com as informações o mais homogêneas e o mais em dia, o mais atualizadas possíveis, para a gente conseguir trazer informação de qualidade para a população, porque o medo, ele só pode ser combatido com informação. E a informação traz mais tranquilidade para toda a população. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem saber um pouco mais, deixa a pergunta aqui no comentário. Se vocês gostaram do conteúdo, dá um joinha, assina o canal, compartilha com um amigo. Por que a gente fala isso toda vez? Porque isso ajuda a gente a saber que o conteúdo está sendo relevante, ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando. Isso aumenta a distribuição natural do vídeo no YouTube e, é claro, né, isso ajuda o canal a crescer. E a gente, vendo que o canal está crescendo, a gente sabe que a gente está no caminho certo e começa a trazer ainda mais conteúdo para vocês. Fica aqui um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.